E aí galera, primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então pessoal, hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos aprender progressão geométrica, ou PG. Primeiramente, vamos ver qual é a diferença entre a progressão aritmética, PA, e a progressão geométrica, PG. Na progressão aritmética, no caso da razão, ela sempre vai ser adicionada aos termos. Vamos dar um exemplo. Se essa sequência fosse uma progressão aritmética, o primeiro termo, que é 2, seria somado à razão, que nesse caso é 2. Sendo assim, seria 2 mais a razão, 4. Certo? Nesse caso ficou parecido, mas ele vai mudar. Vamos dar um outro exemplo. No caso do 4, se fosse na progressão aritmética, 4 mais a razão, 2, viraria 6. Essa é a principal diferença, porque na progressão geométrica nós temos a multiplicação dos termos para assim gerar os outros. Vamos dar um exemplo. No caso do 2, 2 que é o primeiro termo, vezes a razão, virou 4. 4 multiplicado pela razão, virou 8. 8 multiplicado pela razão, 16. E assim sucessivamente. Aqui temos uma pequena definição sobre progressão geométrica. O que é progressão geométrica? Progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo, certo? A partir do segundo, é igual ao quê? É igual ao produto do termo anterior, nesse caso ao termo 2, por uma constante, que vamos explicar. É uma sequência numérica, ok, em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante. O que significa isso? A partir do segundo termo. No caso dessa progressão, o nosso segundo termo seria 4. E como esse 4 ele é gerado? Esse 4 ele é gerado a partir do primeiro termo, que é multiplicado por uma razão. Então seria 2 vezes a razão, viraria 4. E assim, como o 4 é originado, 4 dividido pela razão retorna ao termo anterior, que é 2. Vamos pegar um outro exemplo. O exemplo do 64. Como o 64 ele é gerado nessa progressão? O 64 nada mais é do que o termo anterior multiplicado pela razão. Seria o quê? 32 vezes 2, 64. Um outro jeito também, 64 dividido pela razão, sempre vai ser o termo anterior. E como se descobre a razão? A razão nada mais é do que um termo dividido pelo anterior. 64 dividido por 32 dá quanto? 2, que é a nossa razão. 16 dividido por 8, quanto que dá? 2 também, que é a nossa razão. E o 4 dividido por 2? 2, que é a nossa razão também. Só mais uma coisa. No caso da progressão geométrica, nós temos sempre uma constante, que seria o quê? A nossa letra Q, que ela sempre vai representar o valor da nossa razão. Certo? Agora, professor. Nós temos 5 tipos de progressões geométricas. Nós temos as crescentes, decrescentes, constantes, oscilantes e quase nulas. As crescentes sempre vai ser um número maior que 1. Então, nós temos aqui a razão sendo 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 e vai subindo. Na decrescente, vai ser um número maior que 0 e menor que 1. Então, 0 foi igual a alguma coisa. Fazendo com que um número sempre vai diminuindo. Então, aqui a gente tem meio. Meio é igual ao quê? Um número dividido por 2, basicamente. Temos as constantes, que vai ser sempre um número, a raiz vai ser sempre 1. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, vai indo até acabar. As oscilantes, nós vamos sair do quê? De um número negativo, vamos para uma positiva, e do positivo para o negativo. Como que a gente faz isso? Sempre a razão sendo um número negativo. Porque nós temos aqui o primeiro termo, vezes a razão, é o quê? 2 vezes 9, 18. Negativo com negativo, positivo. Então, é igual a 18. Agora, vezes 2, menos 2, é o quê? 18 vezes 2, 36. Negativo com positivo, negativo. E por último, nós temos as quase nulas, que são o quê? São as razões zero. Que é o quê? O nosso primeiro termo multiplicado por 0, 0. E continuando, 0 vezes 0, 0, 0. Então, termina em 0. E aqui, você quer falar alguma coisa? Sim. No caso da quase nula, como você pode perceber que ela é quase nula e não confundir com alguma constante? Porque a partir daqui sempre será 0.
Então você pode perguntar, não, mas ela começa com um valor e depois continua constante. Não. Por quê? No caso do zero, lembra que eu expliquei aqui que se a gente pegar o número 32 e dividir pelo 16, que é o anterior, vai dar a nossa razão? Nesse caso não vai funcionar. Por quê? 0 dividido por 0 não existe, porque não existe divisão por 0. Nesse caso, como você deve analisar? Sempre pela multiplicação. Se 9 virou 0, quer dizer que ele foi multiplicado por 0. Então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. E assim sucessivamente. Então, por isso que ela é quase nulo. Valeu. Então, pessoal, e agora com a parte prática, a parte de exercício de progressão geométrica, nós vamos começar com a página 406, exercício A, B e C, por enquanto. No exercício A, nós temos o mesmo exemplo da progressão geométrica que nós mostramos na aula teórica. E nós temos o quê? Uma sequência onde o nosso Q, que é a nossa razão, é 2. Então nós temos aqui dois números que nós pegamos de exemplo. E nós podemos mostrar o quê? Existem dois jeitos da gente calcular qual que é a razão, ou qual é o próximo número ou o número anterior. O primeiro jeito, qual que é? É a gente pegar um dos termos, número 4, por exemplo, e multiplicá-lo pelo quê? Pela nossa razão. E assim nós vamos ter o número 8. O número 8 qual é? É o próximo número nessa sequência geométrica, certo? E o segundo jeito qual que é? É a gente pegar o número 8 e dividir pela razão. E assim nós vamos obter o seu número antecessor, que é o número 4. Então, partindo agora... só mais um detalhe. No caso do A, nós temos uma progressão geométrica crescente. Só para ficar claro. No caso do B, nós temos essa sequência, que é o quê? É uma progressão geométrica oscilante. Por quê? Porque nós temos o número número negativo, depois o número positivo. Número negativo, positivo, e assim vai intercalando. No caso, a nossa razão é o quê? É menos 3. Mas vamos dar um exemplo que você não saiba a razão e o exercício peça para você isso. O que a gente faria? A gente pegaria o número 9, por exemplo, e dividiria pelo número anterior, menos 3. 9 dividido por menos 3 é o quê? Menos 3, certo? E se a gente pegar um outro exemplo, menos 27 dividido por 9, menos 3 também. E aqui tem dois jeitos que foram colocados. Vamos ver o primeiro jeito. O primeiro jeito ele mostra o quê? Menos 3, que é o primeiro termo, multiplicado por menos 3, que também é a nossa razão. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Por quê? Porque negativo com negativo dá positivo. Logo, nós temos o número seguinte nessa progressão geométrica. No segundo exemplo, nós temos o número 9, que é utilizado, dividido pelo quê? Pela nossa razão. 9 dividido pela nossa razão vai dar um número anterior a ela, também é menos 3. Então, nós acabamos no exercício A e B, então vamos partir agora para o exercício C. O exercício C, ele começa com as frações, utilizando a progressão geométrica, e nós também podemos perceber que ele é uma progressão geométrica crescente. Nós temos aqui 2, 3, 9 meios, e assim vai. Nesse caso, nós podemos pegar um exemplo do 3, do 2 e do 3. Por quê? São os números que são mais fáceis de calcular, aparentemente. Então, nós podemos pegar o 3 e dividir por 2. Se a gente pegar o 3 e dividir por 2, a gente vai ter o quê? 1,5. Então, 1,5 vai ser a nossa razão. E aqui, 3,5, que é igual a 1,5. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. 3 sobre 2, para calcular a nossa razão, multiplicado pelo quê? Por 4 terços, que é o quê? O nosso primeiro termo. Então, o nosso primeiro termo vezes a nossa razão vai ser o quê? O nosso segundo termo. Logo, 3 meios vezes 4 terços vai ser igual a 2. Por quê? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. 12 sobre 6, 2. E assim termina os nossos exercícios A, B e C da página 406. Fala aí, pessoal do primeiro ano, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Loiro hoje, a gente vai fazer os exercícios da página 406. Exercício 56D e o exercício E. O Loiro vai fazer o E, eu vou fazer o D. A gente tá aqui porque o Bruno tá vagabundeando, tá deitado ali do lado. Ô, legal. Ô, legal. E a gente vai reduzir isso do salário dele, então não se preocupem. Salário de zero, né? A gente tá aqui com vocês têm que saber. Mentira, 25 centos por vídeo. Isso aí. Bom, o exercício 56D, tanto o E também, vem pedindo pra gente encontrar a razão da nossa progressão geométrica, tá certo?
Para encontrar a razão de uma progressão geométrica, eu tenho que dividir o meu sucessor pelo meu antecessor. Ou seja, eu pego o meu A2 e divido pelo meu A1. Como que eu vou fazer isso sendo que aqui é uma fração? Eu inverto a fração. Então, beleza, eu vou ter 5 nonos dividido por 5 sobre 3 raiz de 2. Eu vou inverter, fazer virar a minha segunda fração, vou fazer virar 3 raiz de 2 sobre 5. E aí eu só vou multiplicar aqui, normalmente. Aí aqui vai ficar, fazendo a multiplicação, vai ficar 15 raiz de 2 sobre 45. Fazendo a simplificação por 15, que é o termo comum entre eles, eu vou ter o quê? 1 raiz de 2 sobre 3. Lembrando que não é necessário indicar um aqui do lado, tá ok? Então é essa a nossa razão. O exercício E aqui vai ser basicamente a mesma coisa, só que ele é um pouco mais complexo. Isso aí. Nesse exercício E, nós também temos que descobrir a razão do exercício. Porém, ele é um pouquinho mais elaborado, digamos assim. Nós temos também, tem 3 termos em evidência, como no exercício anterior, e nós vamos utilizar também o primeiro termo e o segundo termo. Como o Pedro já disse anteriormente, para descobrir a razão, nós temos que dividir o segundo termo pelo primeiro, para assim obtermos o nosso resultado, que é a razão. Então nós pegamos aqui 6 sobre 5 menos 2 raiz de 5, dividido pelo primeiro termo, que é o quê? 3 sobre raiz de 5 menos 2. Nós temos o quê? Já que é uma divisão entre frações, nós podemos transformar essa divisão em uma multiplicação, porém nós teremos que conservar esse nosso primeiro termo e inverter o denominador com o numerador do segundo termo. Ficaria mais ou menos assim, igual, mantém o primeiro, 6 sobre 5 menos 2 raiz de 5, vezes o quê? Raiz de 5 menos 2, parte de cima, dividido pelo quê? Pelo 3, certo? Então, fazendo a multiplicação, nós vamos ter o quê? Pegando aqui um giz, nós temos 6 vezes raiz de 5, vai virar o quê? 6 raiz de 5. 6 vezes menos 2, menos 12. Aqui embaixo, 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Aqui. E menos 2 raiz de 5 vezes 3, menos 2 raiz de 5 vezes 3, menos 6 raiz de 5. Podemos perceber que agora nós temos um termo comum, que é o termo 3. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar todo esse termo e dividir pelo número 3, certo? Se nós pegarmos aqui 6 raiz de 5 dividido por 3, dá quanto? 2 raiz de 5. Menos 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4, já que tem um menos aqui. Menos 4. 15 dividido por 3, 5. Aqui, 5. 6 raiz de 5 dividido por 3, 2 raiz de 5. Sinal, menos 2 raiz de 5, certo? Porém, quando chegamos nessa parte, podemos perceber que tem uma raiz no nosso denominador. Então nós temos que fazer o quê? Temos que torná-lo racional, temos que racionalizá-lo. Então nós vamos fazer o quê? Sabendo do produto notável da soma pela diferença, nós vamos multiplicar pelo oposto desse número. Seria o quê? 5 mais 2 raiz de 5. Porém, temos que multiplicar não só no denominador, mas também no numerador. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Então, sempre que você se deparar com um número assim no seu denominador, você vai multiplicar pelo sinal oposto, tá certo? Então, se você tivesse aqui 2 menos 5 raiz de 3, você teria que multiplicar por 2 mais 5 raiz de 3. Você vai inverter o sinal, certo? Para poder aniquilar a sua raiz daqui e mandar ela lá para cima. Isso aí, como foi dito pelo Pedro. Então nessa parte de baixo nós temos o quê? Nós mantivemos esse termo, certo? Porém estamos multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo quê? 5 mais 2 raiz de 5, que seria o oposto então, desse 5 menos 2 raiz de 5, certo? Pegando então nessa multiplicação, vamos fazer então a distributiva. 2 raiz de 5 vezes 5, obtemos então 10 raiz de 5. 2 raiz de 5 vezes mais 2 raiz de 5. Temos o quê? 2 vezes 2, 4. Aqui, 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que assim nós obtemos o número 5, certo? Então seria 4 vezes o número 5. Isso aqui, ó, 4 vezes o número 5. Agora vamos partir para menos 4. Menos 4 vezes 5. Nós temos o quê? Menos 20. Menos 4 vezes mais 2 raiz de 5. Vamos fazer aqui, menos 4 vezes 2. Temos menos 8. Menos 4 vezes raiz de 5, menos raiz de 5. Então nós temos o quê? Menos 8 raiz de 5, certo?
E na parte de baixo, nós podemos perceber que é o produto notável da soma pela diferença. O que é isso? Simplesmente, como podemos perceber, já que esse número é negativo e esse aqui é o inverso dele, que é o positivo, nós podemos simplesmente pegar o primeiro termo, que é o 5, elevar ao quadrado, certo? 25, e pegar o segundo termo e elevar ao quadrado também. Então teremos o quê? 2 ao quadrado, 4, raiz de 5 ao quadrado, raiz de 25, então vamos obter 5. 4 vezes 5, 20. Porém, tem que ser o primeiro termo menos o segundo. Então é 25, que é 5 ao quadrado, menos o quê? Esse termo que nós obtivemos. Seria o quê? 2 ao quadrado, 4 vezes raiz de 25, que é 5, 20. Então, primeiro termo, 25 menos 20. Portanto, na parte de baixo, nós vamos obter o quê? Nós temos aqui 4 vezes 5 positivo, que vai dar 20 positivo, menos 20. O que nós fazemos nessa parte? Boa, aniquila. Tchuca-tchuca. Tchuca do 20. Tchuca-tchuca. Então nós vamos obter o quê? 10 raiz de 5 menos 8 raiz de 5, que é quanto? Já que todos têm raiz de 5, podemos subtrair normalmente e vamos obter 2 raiz de 5. E na divisão, ó, vamos fazer a divisão aqui, certo? E na parte do denominador, nós vamos ter o quê? 25 menos 4 vezes 5. Quanto 4 vezes 5? 20. 25 menos 20, 5. Portanto, 2 raiz de 5 dividido por 5 vai ser a razão do nosso exercício E, que é a resposta da parte. Bom, galera, foi isso os exercícios. Um último recado para reforçar dois conceitos muito importantes. Quando você tiver uma divisão entre fração e vai aparecer uma divisão entre frações, não se esqueça de inverter a operação invertendo o segundo termo da sua fração. Certo, manter o aquele, primeiro. exato, manter o primeiro e inverter aquele que está por baixo, aquele segundo. Outra coisa, não esquece de racionalizar. Inverter o sinal se necessário, beleza? Certo. Pode fazer E agora é o momento para a piada. Quero dizer a todos vocês que não tem por que ter dificuldade na parte de racionalizar, porque só tem, basicamente só o pi tem dificuldade nisso, porque ele é racional.